verdade iria indubitavelmente custar o emprego daqueles professores, assim como essas revelações poderiam custar o meu. Esses pensamentos continuaram a perturbar o meu sono todas as noites que passei no Hotel Intercontinental Indonésia. No fim, a minha defesa fundamental era altamente pessoal. Eu tinha vencido com muita luta desde aquela cidade de New Hampshire, a escola preparatória, o esboço. Por uma combinação de coincidências e muito trabalho sujo conquistaram um lugar na boa vida. Eu também me confortava com o fato de que estava fazendo a coisa certa aos olhos da minha cultura. Estava no caminho de me tornar um economista respeitado e de sucesso. Estava fazendo aquilo para o que a faculdade de administração me preparara. Estava ajudando a implementar um modelo de desenvolvimento que era sancionado pelas melhores mentes das assessorias de mais alto nível do mundo. Não obstante, no meio da noite eu sempre tinha de me consolar com uma promessa de que algum dia revelaria toda a verdade. Então eu adormecia lendo os romances de Louis Amous sobre os pistoleiros do Velho Oeste. Capítulo 5. Vendendo a minha alma. A nossa equipe de 11 homens passou 6 dias em Jacarta cadastrando-se na Embaixada Americana, reunindo-se com diversos funcionários públicos, organizando-se e relaxando ao redor da piscina. O número de americanos que moravam no Hotel Intercontinental me deixou impressionado. Tive grande prazer em observar as lindas jovens, esposas de executivos de empresas de construção e de companhias petrolíferas, que passavam o dia na piscina e as noites na meia dúzia de elegantes restaurantes da moda no hotel e ao redor dele. Então Charlie levou a nossa equipe para a cidade de Bandung, nas montanhas. O clima era mais ameno, a pobreza menos óbvia e as distrações menores. Deram-nos uma casa de hóspedes do governo conhecida como Visma, completa com um gerente, um cozinheiro, um jardineiro e uma equipe de criados. Construída durante o período colonial holandês, Visma era um paraíso. Sua varanda espaçosa dava de frente para as plantações de chá que se estendiam sem interrupção por comas ondeantes e até o alto das escarpas das montanhas vulcânicas de Java. Além das acomodações, tínhamos à nossa disposição 11 veículos Toyota próprios para estradas acidentadas, cada um com um motorista e um tradutor. Finalmente, éramos presenteados com o título de sócios do exclusivo Bandung Golf and Racket Club e alojados num conjunto de escritórios na sede local da Perusa Street Negara, tem a empresa pública de fornecimento de energia elétrica do governo. Para mim, os primeiros vários dias em Bandung envolveram uma série de reuniões com Charlie e Howard Parker. Howard estava na casa dos 70 e era o encarregado-chefe das previsões de carga aposentado da New England Electric System. No momento, ele era responsável pela previsão da quantidade de energia e capacidade geradora, a carga, de que a ilha de Java precisaria nos 25 anos seguintes, assim como pela sua projeção em previsões para a cidade e região. Uma vez que a demanda de eletricidade está intimamente relacionada com o crescimento econômico, as previsões dele dependiam das minhas projeções econômicas. O resto da nossa equipe iria desenvolver o plano geral em torno dessas previsões, localizando e projetando usinas elétricas, linhas de transmissão e distribuição e sistemas de transporte de combustíveis de maneira que satisfizesse as nossas projeções da maneira mais eficiente possível. Durante as nossas reuniões, Charlie enfatizava continuamente a importância do meu trabalho, e ele me assinalara quanto à necessidade de ser muito otimista nas minhas previsões. Claudine estava certa. Eu era a chave de todo o plano geral. As primeiras semanas aqui, Charlie explicou, serão para a coleta de informações. Ele, Howard e eu estávamos sentados em grandes cadeiras de palhinha no chique e luxuoso escritório privativo de Charlie. As paredes eram forradas com tapeçarias estampadas em batik ilustrando lendas épicas dos antigos livros hindus do Ramayana. Charlie soltava baforadas de um grosso charuto. Os engenheiros vão compor um quadro detalhado do atual sistema elétrico, capacidades portuárias, estradas, ferrovias, todo esse tipo de coisa. Ele apontou o charuto para mim. Você terá de andar depressa. No final do primeiro mês, Howard precisa ter uma boa ideia sobre toda a extensão dos milagres econômicos que vão ocorrer quando colocarmos a nova programação em funcionamento. No fim do segundo mês, vamos precisar de mais detalhes e divididos por regiões. No último mês estaremos prontos para preencher as lacunas. Isso será decisivo. Todos nós vamos pôr as nossas cabeças para funcionar juntas. Portanto, antes de irmos embora, teremos de ter absoluta certeza de que temos todas as informações de que iremos precisar. Deveremos voltar para casa lá pelo dia de ação de graças. Esse é o meu palpite. Não tem discussão. Howard parecia ser um tipo amigável, com um jeito de avô, mas na verdade era um velho amargurado que se sentia atraído pela vida. Ele nunca chegará ao topo do New England Electric System se ressentia profundamente disso. Foi passado para trás. Ele me disse várias vezes, por que me recusei a comprar a linha de transmissão da empresa. Ele fora forçado a se aposentar então, incapaz de suportar ficar em casa com a esposa, aceitar um emprego como consultor da MEN. Aquela era sua segunda missão, e eu fora advertido tanto por Enar quanto por Charlie para tomar cuidado com ele. Eles o classificaram com palavras como teimoso, mesquinho e vingativo. Conforme se evidenciou, Howard foi um dos meus mais sábios professores, embora não do tipo que eu estivesse pronto para aceitar na época. Ele nunca receberá o tipo de treinamento que Claudine me ministrara. Acho que o consideravam velho demais, ou talvez teimoso demais, ou talvez imaginaram que ele tivesse entrado por pouco tempo, até que eles conseguissem aliciar um colaborador em tempo integral como eu. Seja como for, do ponto de vista deles, ele se revelou um problema. Howard via claramente a situação e o papel que queriam que desempenhasse, e estava determinado a não ser um peão. Todos os adjetivos que Enar e Charlie usaram para classificá-lo eram adequados, mas pelo menos algo da sua teimosia resultara da sua decisão pessoal de não ser um escravo para eles. Duvido que ele jamais tenha ouvido a expressão assassino econômico, mas ele sabia que eles pretendiam usá-lo para promover uma forma de imperialismo com a qual ele não podia concordar. Ele me puxou para um lado depois de uma das nossas reuniões com Charlie. Usava um aparelho auditivo e vivia mexendo na caixinha embaixo da camisa onde controlava o volume. Isso fica entre nós, Howard disse em voz baixa. Estávamos próximos à janela do escritório que dividíamos, olhando para o canal de água parada que circundava o prédio da PLN. Uma jovem banhava-se nas suas águas imundas, tentando reter alguma aparência de modéstia ao envolver frouxamente um sarong ao redor do corpo nu. Eles vão tentar convencê-lo de que esta economia está prestes a disparar como um foguete, disse ele. Charlie é impiedoso. Não deixe que o impressione. As palavras dele me deram uma sensação de afundar, mas também uma vontade de convencer de que Charlie estava certo. Afinal de contas, a minha carreira dependia de agradar os meus chefes na MEN. Sem dúvida esta economia vai passar por um rápido crescimento, eu disse, os olhos atraídos pela mulher no canal. Basta ver o que está acontecendo. Aí está você. Ele murmurou, aparentemente indiferente à cena à nossa frente. Você já entrou na deles. Não entrou. Um movimento acima do canal chamou a minha atenção. Um velho que descera da barreira baixou as calças e se agachou na borda da água para atender a um chamado da natureza. A jovem o viu, mas não, se abalou. Continuou se banhando. Eu me afastei da janela e olhei diretamente para Howard. Tem alguma experiência, disse. Posso ser jovem, mas acabo de voltar de 3 anos na América do Sul. Fui testemunha do que pode acontecer quando se descobre petróleo. As coisas mudam rápido. Ah, eu também passei por algumas experiências. Ele caçou, por uma porção de anos. Vou lhe dizer uma coisa, rapaz, não dou a mínima para as suas descobertas de petróleo e todo o resto. Fiz previsões de carga de eletricidade durante toda a minha vida. Durante a Depressão, Segunda Guerra Mundial, épocas de baixa
de crescimento. Eu vi o que a Rota 128, então chamada Milagre de Massachusetts, fez por Boston. E posso dizer com segurança que nenhuma carga de eletricidade jamais cresceu por mais do que 7 a 9% ao ano durante qualquer período sustentado. E isso no melhor dos tempos. 6% é mais razoável. Eu fiquei olhando para ele. Em parte, suspeitava que ele estava certo, mas estava na defensiva. Sabia que precisava convencê-lo, porque a minha própria consciência implorava em altos brados uma justificativa. Howard, isto aqui não é Boston. Este é um país onde, até agora, ninguém podia nem ter energia elétrica em casa. As coisas são diferentes aqui. Ele virou nos calcanhares e acenou com a mão como se quisesse apagar a minha figura. Vá em frente. Ele falou entre os dentes. Vendaze. Não dou a mínima para o que você apresentar. Ele arrastou com violência a cadeira da escrivaninha e caiu sentado nela. Vou fazer a minha previsão de eletricidade baseado no que acredito, não em algum estudo econômico mirabolante. Ele pegou o lápis e começou a rabiscar num bloco de papel. Era um desafio que eu não poderia ignorar. Postei-me diante da sua escrivaninha. Você vai ficar parecendo um idiota se eu apresentar o que todo mundo espera, um crescimento acelerado que rivalize com a corrida do ouro da Califórnia. E as suas previsões de crescimento de demanda de eletricidade foram comparadas às taxas de Boston na década de 1960. Ele jogou o lápis sobre a escrivaninha e me fuzilou com um olhar exorbitante. É o que tudo isso é, você. Todos vocês. E ele agitava os braços para os escritórios além das paredes. Venderam a alma ao demônio. Vocês só pensam CM dinheiro. Agora. Ele esboçou um sorriso e tocou a caixinha embaixo da camisa. Estou desligando meu aparelho auditivo e voltando ao trabalho. Aquilo me abalou profundamente. Saí da sala batendo os pés e me encaminhei para o escritório de Charlie. No meio do caminho, parei, em dúvida sobre o que pretendia fazer. Em vez de ir em frente, dei meia volta e desci as escadas, saindo do prédio, para receber o sol da tarde. A jovem estava saindo do canal, o sarong amarrado firmemente ao redor do corpo. O velho tinha sumido. Diversos meninos brincavam no canal, mergulhando e jogando água uns nos outros. Uma velha ajoelhara-se no fundo da água e escovava os dentes. Outra esfregava roupas. Senti um grande nó na garganta. Sentei-me em um pedaço de uma laje de concreto, tentando ignorar o intenso mau cheiro do canal. Precisei fazer um esforço para conter as lágrimas. Eu precisava entender por que eu me sentia tão infeliz. Você está nisso por dinheiro. As palavras de Howard ecoaram no meu pensamento várias vezes. Ele atingira um nervo exposto. Os meninos continuavam a jogar água uns nos outros, enchendo-a com as suas vozes exultantes. Imaginei o que poderia fazer. O que seria preciso para me tornar tão despreocupado quanto eles? A pergunta me atormentou pelo tempo que fiquei ali sentado, observando-os brincar na sua feliz inocência, aparentemente inconscientes do risco que corriam brincando naquela água fétida. Um velho encurvado apoiado num bastão retorcido claudicava ao longo da barreira acima do canal. Ele parou olhando para os meninos e sua face se abriu num sorriso desdentado. Talvez eu pudesse confiar em Howard. Quem sabe juntos encontrássemos uma solução. Imediatamente experimentei uma sensação de alívio. Peguei uma pedrinha e atirei-a no canal, enquanto as ondulações que ela provocara se desmanchavam. No entanto, o mesmo aconteceu com a minha euforia. Eu sabia que não poderia fazer aquilo. Howard era velho e amargo. Ele já deixará para trás as oportunidades de avançar na própria carreira. Com certeza. Ele não lutaria agora. Eu era jovem, no começo da carreira, e certamente não queria acabar como ele. Olhando para a água pútrida do canal, uma vez mais eu vi imagens da escola preparatória de New Hampshire na colina, onde eu passava. Os feriados sozinho enquanto os outros meninos saíam para os seus bailes de debutante. Pouco a pouco a realidade triste se estabelecia. Mais uma vez, não havia ninguém com quem eu pudesse contar. Naquela noite fiquei deitado na cama, pensando por um longo tempo sobre as pessoas da minha vida. Howard, Charlie, Claudine, Einar, tio Frank, imaginando como seria a minha vida se nunca as tivesse conhecido. Onde será que estaria vivendo? Não na Indonésia, com certeza. Pensei também sobre o meu futuro, sobre para onde eu estava me encaminhando. Ponderei sobre a decisão que me confrontava. Charlie deixara claro que esperava que Howard e eu apresentássemos taxas de crescimento de no mínimo 17% ao ano. Que tipo de previsão eu faria? De repente surgiu-me um pensamento que acalmou a minha alma. Porque aquilo não me ocorrerá antes. A decisão não era minha absolutamente. Howard tinha dito que faria o que considerava correto, independentemente das minhas conclusões, por mais elevadas que fossem as previsões que eu apresentasse aos meus chefes, a decisão dele seria a mesma. O meu trabalho não teria feito nenhum sobre o plano geral. As pessoas enfatizavam a importância do meu papel, mas elas estavam enganadas. Aquilo foi como tirar um grande peso das minhas costas. Adormeci profundamente. Alguns dias depois, Howard adoeceu acometido de um grave acesso de amebíase. Nós o levamos às pressas a um hospital missionário católico. Os médicos prescreveram a medicação e recomendaram enfaticamente que ele retornasse imediatamente aos Estados Unidos. Howard nos garantiu que já tinha todas as informações de que precisava e poderia concluir com facilidade a previsão de carga a partir de Boston. As palavras que ele me dirigiu antes de partir foram uma reiteração da advertência que fizera antes. Não esquente a cabeça com os números, disse ele. Não vou fazer parte desse engodo. Não importa o que você diga sobre os milagres do crescimento econômico.